Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Na Sua Casa ou Na Minha, o novo filme da Netflix que tem nos papéis principais Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Mas antes, se inscreve no meu canal, deixa um joinha e já aproveita para me contar o que é que você achou do filme nos comentários, se você já tiver assistido. Mas se você ainda não assistiu ao filme, não se preocupa, porque esse vídeo vai ser um vídeo prioritariamente sem spoilers. Mas vale lembrar que esse é um filme de comédia romântica, e comédias românticas acabam sendo previsíveis, então também não tem muita coisa que eu preciso esconder. Mas enfim, vamos lá. Aqui a Reese Witherspoon interpreta a Debbie e o Ashton Kutcher interpreta o Peter, e eles são melhores amigos há 20 anos. A primeira cena do filme, na verdade, mostra 20 anos antes, quando eles se conheceram, e na verdade mostra os dois ficando uma única vez. Então o filme já estabelece que a primeira interação deles, eles começaram essa relação, esse relacionamento, ficando de fato, transando um com o outro. Mas logo o filme já corta para 20 anos depois e a gente entende que eles acabaram se tornando grandes amigos. E aí é a partir dessa premissa que o filme começa a desenvolver a sua história. Aqui a gente tem a Debbie, que mora em Los Angeles com o filho, e a gente tem o Peter, que mora em Nova York sozinho. Eles moram em lados opostos do país. E a Debbie tá se planejando para ir passar uma semana com o Peter lá em Nova York, porque ela precisa fazer um curso para conseguir um emprego melhor, e ela realmente precisa do dinheiro para sustentar o filho dela, para trazer estabilidade para ela e pro filho dela. Só que a pessoa que ia ficar com o filho dela enquanto ela ia pra Nova York, enquanto ela passaria essa semana em Nova York, acaba dando pra trás, tem um imprevisto ali, e ela quase desiste de ir fazer esse curso em Nova York. Então, o Peter decide que ele vai ajudar a sua melhor amiga. Ele diz pra Debbie que ela vai pra Nova York, e ele vai sair de Nova York e vai pra Los Angeles pra ficar com o filho dela nesse meio tempo. E aí os dois, novamente, eles começam separados, né, a história, e separados que eu digo no sentido de físico mesmo, né, de lugar físico, e eles continuam separados, porque eles trocam apenas de lugar. Ela vai pra Nova York, ele vai pra Los Angeles. Tá, essa é a história. Só que, basicamente, a gente tem um filme de comédia romântica, bem anos 2010, que tem como a sua história principal melhores amigos que têm sentimentos um pelo outro. O filme tem essa proposta, o filme é sobre isso, ele não é nem um pouco inovador, é uma comédia romântica com a qual a gente já tá acostumado, é o tipo de filme com o qual a gente já tá acostumado, é o tipo de filme que a gente já viu algumas vezes, e ainda assim ele funciona bem, ainda assim ele diverte e ele entretém. Aqui a gente tem uma comédia romântica, só que ela é um pouco mais adulta, então a gente tem os nossos protagonistas com mais de 40 anos, não tem uma pegada muito adolescente, muito jovem, o que é um ponto legal do filme também. Eu gosto de filmes que tem romance entre adolescentes e jovens adultos, não é um problema pra mim, mas aqui também funciona bem, e eu gostei da dinâmica dos dois. Eu acho que tanto a Reese quanto o Ashton, eles são atores muito carismáticos e muito conhecidos, que se juntam pra uma produção fácil. Eles entregam aqui, eles precisam desenvolver um trabalho que não é muito desafiador. Os dois já fizeram várias comédias românticas, já fizeram vários filmes nesse estilo. Então pra eles não é um desafio, mas eles encontram um jeito de fazer funcionar bem e de deixar o público entretido mesmo. O filme tem 1h51 minutos de duração e eu me diverti assistindo. Eu, inclusive, dei play, a Netflix me mandou com antecedência o filme pra eu poder assistir e trazer um vídeo aqui pra vocês. E eu dei play falando pra mim mesma, acho que eu vou assistir só a primeira 1 hora agora, porque eu tava bastante corrida. E aí depois eu assisto o restante do filme, vou dividir em 2 partes, porque senão não vai dar tempo. E eu acabei gostando tanto, me envolvendo tanto e passando um tempo divertido ali com esses personagens, com essa história, que eu assisti o filme inteiro de uma vez, mesmo não sendo o meu plano inicialmente. Alguns pontos aqui pra gente conversar em relação ao filme. Uma coisa bem legal é que tanto a Reese quanto o Ashton, eles precisam encontrar uma maneira de criar uma faísca entre esses dois personagens, a Debbie e o Peter, e fazer o público comprar os sentimentos que um tem pelo outro, mesmo à distância. Então, durante a maior parte do filme, eles não estão juntos pessoalmente. Eles se falam pelo telefone, eles conversam por videochamada e não sei o que, mensagem, mas pessoalmente a gente tem 2 cenas, 3 cenas, 4 cenas mais ou menos, acho que 3 cenas dos dois juntos,
no filme. Isso é mais ou menos no começo e no final. Eu acho que no meio do filme a gente não tem cenas deles pessoalmente juntos. E eles conseguem segurar muito bem as pontas disso. Eles conseguem ainda assim criar uma história e um romance entre os personagens e um contexto pra eles que a gente consegue comprar e acreditar e gostar e torcer também, né? Pelo casal ficar junto. Também gostei muito da relação que o filme desenvolve entre o Peter e o Jack, que é o filho da Reese. Eu acho que é importante também dentro desse contexto, já que ela tem um filho e o filho é a prioridade pra ela, né? Um outro ponto do outro lado do país, né? A gente tem lá a Debbie em Nova York e ela também conhece pessoas interessantes e desenvolve relações dinâmicas interessantes. Primeiro com a Minka, acho que é esse o nome dessa personagem, que é uma ex do Peter que acaba batendo na porta do apartamento dele, a Debbie tá lá e as duas acabam virando amigas. E eu tava achando que talvez essa personagem fosse existir ali pra criar uma rivalidade feminina, e não. Essa personagem é uma personagem de apoio que realmente acabou de conhecer a Debbie, mas desenvolve um carinho por ela e apoia ela e ajuda ela ali em várias ocasiões nas quais ela precisa de ajuda. Uma outra dinâmica interessante da Debbie vem do Theo, que é esse personagem que a Debbie conhece ali em Nova York e que é interpretado pelo Jesse Williams. Então, eu adoro o Jesse Williams, ele é um ator que eu gosto muito desde Grey's Anatomy e eu acho ele um grande gostoso. Na verdade, os dois, né? Tanto o Jesse Williams quanto o Ashton Kutcher são maravilhosos, ícones de uma geração. E o personagem do Jesse Williams, que é o Theo, também desenvolve uma dinâmica legal com a Reese. Inclusive, teve um momento que eu pensei assim, nossa, caramba, tudo bem, eu sei que o par romântico principal do filme, da personagem da Reese, que é a Debbie, é o Peter, que é o personagem do Ashton Kutcher. Mas eu facilmente compraria a história se o par romântico também fosse o Theo, que é o personagem do Jesse Williams. Porque ela conhece ele num contexto ali, que eu não vou entrar muito em detalhes pra não prejudicar a experiência de vocês. E os dois funcionam bem em cena também. Inclusive, falando dos dois, tem uma cena, e eu só vou falar dessa cena porque está no trailer. Tudo que eu tô falando pra vocês está no trailer. Seriously, use your words. Então tem uma cena em que o Theo e a Debbie estão no apartamento do Peter, e eles estão ficando, claramente eles vão transar. E, sem querer, a câmera do apartamento é ativada lá no celular do Peter em Los Angeles e ele vê um trechinho ali do que tá acontecendo. E eu berrei nessa hora, porque eu falei, meu Deus, que vergonha, né? Outra pessoa te ver numa situação dessas. Mas, enfim, essa cena eu só tô realmente mencionando porque ela está no trailer. E eu achei muito curioso, porque eu só fui ver o trailer depois de assistir o filme pra eu saber o que eu poderia falar com vocês nesse vídeo, sem spoilers ou não. E eu percebi que eu poderia falar quase tudo. Porque o filme, uma versão bem resumida, tá ali no trailer. Eu acho que tem poucas surpresas nesse filme pra além do trailer. E eu não gosto muito quando esse é o caso, porque eu acho que os filmes precisam encontrar um jeito de contar um pouquinho da sua história, mas de surpreender bastante pra além do trailer, né? Então ainda bem que eu não vi o trailer antes, porque eu acho que eu ia ficar meio desanimada, pelo simples fato de que eu já teria visto muita coisa do que de fato ia acontecer. Mas como eu disse, apesar do filme estar ali, em versão resumida no trailer, e apesar de qualquer outra coisa, esse é um filme divertido, é um filme que entretém. Foram quase 2 horas ali que me deixaram bem satisfeita de perder esse tempo, de gastar esse tempo, né? Não é tempo perdido, mas de gastar esse tempo com essa produção. Eu acho que se você tá numa vibe de querer assistir uma coisa leve, uma coisa que vai falar de um romance ali, mas que também não vai trazer nenhuma grande discussão, nenhuma grande reflexão sobre a vida, você só quer assistir um filme gostosinho com um casal que você sabe que vai acabar junto no final, porque é a premissa de comédias românticas, eu acho que na sua casa ou na minha é uma boa opção. Acho que você vai se divertir, porque apesar de ser bastante previsível, o filme consegue segurar bem as suas quase 2 horas de duração. Esse vídeo é um vídeo mais curtinho mesmo, só pra gente comentar um pouquinho esse filme, porque eu acho que vale a pena assistir se esse é um tipo de filme que te agrada, né? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta, me conta o que é que você achou do filme, porque me ajuda muito, tá bem? Obrigada por ter ficado até o fim, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade.